Eu queria perder peso, mas ainda assim manter uma boa vida social e continuar comendo as coisas que eu gosto. Então eu criei um sistema juntando ciência, psicologia e inteligência artificial. E nas 7 semanas que eu venho testando isso, eu já perdi 5 quilos, saindo várias vezes por semana e comendo e bebendo tudo que eu gosto. E a questão não é só ter conhecimento de nutrição, mas sim conseguir ser consistente ao seguir um sistema. Ou seja, não contar com força de vontade, mas sim ter um incentivo forte para fazer escolhas menos calóricas sem muito esforço. Ou seja, deixar mais para o inconsciente fazer o esforço. Lembrando que isso não é conselho médico, é só uma divulgação do meu experimento. Sempre consulta um profissional de saúde antes de fazer dieta, exercício, essas coisas. Só não consulta um nutricionista gordo, pelos motivos justamente que a gente está discutindo nesse vídeo. Então vamos começar falando aqui da teoria e no final eu vou te dar um passo a passo de como eu apliquei isso. E se você quiser experimentar, ver como funciona, você pode fazer também. Então, o que causa perda de peso? O funcionamento do emagrecimento é simples. Consumir menos calorias do que se gasta. Não existe discussão, ponto final, é isso. E não existe discussão porque você vê gente perdendo peso com todo tipo de dieta. Seja low carb ou low fat, carnívora ou vegana, com jejum intermitente ou fazendo 9 refeições por hora, não importa. Mas não existe ninguém emagrecendo consumindo mais calorias do que o corpo precisa, ou não existe ninguém engordando consumindo menos. Então, a questão das calorias é o que faz acontecer o emagrecimento ou o engordecimento. Ponto final. Só que a questão dessas outras dietas é que elas são maneiras que uma pessoa ou outra vai achar mais fácil de consumir menos calorias. No final, as calorias que mandam. E isso é uma ótima notícia, porque significa que você pode comer o que você quiser e ainda assim emagrecer. O que importa no final é a quantidade. Mas fazendo um resumo do que funciona bem, alimentos menos processados tendem a ter menos caloria por volume e te deixam mais saciados. Proteína também é o macro que mais sacia. Então é importante você focar em proteína para ficar saciado. E também, se você treina, proteína é bom de deixá-la alta enquanto você está comendo menos caloria, para você não perder músculo. Então a gente vai registrar, além das calorias, proteína também, se você quiser. 2. Timing. Porque a gente precisa consumir menos calorias do que gasta, mas ninguém nunca falou que a gente precisa medir essas coisas no período de um dia. Na verdade, se você pensar bem, o período de uma semana é muito melhor para medir isso. Porque um dia pode ser muito diferente de um outro. Tipo uma terça-feira de um sábado. São dias completamente diferentes. Mas a semana, em geral, ela é um ciclo completo que se repete. Os dias de semana sendo mais tranquilos e os finais de semana mais relaxados e sociais. Então a gente vai pegar esse período de uma semana para medir as calorias e nossa meta então vai se basear nisso. 3. Não some, subtraia. Em vez de ficar contando calorias e chegar no final do dia torcendo para dar certo, a gente vai fazer o inverso. A gente vai pegar um saldo total das calorias que a gente pode gastar na semana e a cada refeição a gente vai subtrair desse saldo. Isso vai dar uma ideia melhor de quanto cada refeição vai influenciar na meta e também a gente volta para aquilo que eu falei de ter um incentivo para fazer as escolhas menos calóricas, para economizar calorias. Isso torna o planejamento mais fácil. Porque se eu sei que na sexta-feira eu quero ir para o bar com os meus amigos e no domingo eu não quero fazer nada e só pedir comida no iFood, eu vou ter um incentivo muito grande para na semana fazer umas escolhas menos calóricas. Eu consigo me planejar melhor. Isso, na minha experiência, pelo menos, me faz ter muito mais tranquilidade e mais estratégia nas minhas decisões durante a semana. E além disso, como a gente tem esse período e a gente vai subtraindo, se você consome a mais num dia, você pode consumir a menos no outro. Você tem um tempo hábil para ir lidando com essa subtração. E como eu disse, o cérebro não é primariamente racional. Então você ter essas punições e incentivos claros funciona muito melhor do que você confiar numa força de vontade constante e inabalável. 4. Feedback constante. Também importantíssimo para o nosso cérebro. E com celular e IA, fica muito fácil de criar o hábito de registrar tudo que você come na hora. Ou melhor ainda, tudo que você vai comer, antes de comer, registra. Porque assim
Aliás, você pode inclusive mandar foto e você pode pedir para a inteligência artificial estimar a sua refeição se você não sabe as calorias dela, né? Por texto ou por foto. E você fazendo isso antes de comer, você já sabe o quanto que aquilo vai impactar no seu saldo de calorias da semana. E se eu consigo fazer isso, eu consigo decidir na hora se o que eu estou fazendo ali, se o que eu estou comendo, vale a pena ou não. Ou pelo menos, como eu falei, eu consigo ter uma noção do quanto eu preciso economizar depois, caso eu passe um pouquinho num certo dia. E falando nisso, a gente não está medindo as calorias por dia, mas eu acho interessante você ter uma média diária que você tem que manter, porque aí você vê se você está acima ou abaixo. Não importa se você passar ou se você ficar abaixo, mas é só para ter uma noção da média diária. E depois de pouco tempo fazendo isso, já dá para ter uma ideia muito boa do que vale a pena consumir, o que é desperdício, o que é uma recompensa legal. E um spoiler aqui: queijos e drinks têm que ser muito bons, tem que valer a pena para consumir, porque gordura e álcool são as coisas mais calóricas que tem, infelizmente. 5. Passo a passo. O que dá para fazer para aplicar esse sistema de um jeito muito simples? 1. Estabelecer o alvo de calorias da semana. Então você pode pegar uma calculadora online ou usar a inteligência artificial com prompt que eu vou deixar na descrição para você calcular quantas calorias diárias a ciência da nutrição diz que seria o ideal para você emagrecer sem perder músculo. Uma coisa sustentável para você manter. Então você pega essas calorias da calculadora ou da IA, multiplica por 7 e anota. Passo 2, opcional, mas recomendado. Calcular quantos gramas de proteína você precisa por dia. E esse a gente vai medir por dia, porque a ciência está baseada nisso. E é algo que realmente a gente tem que manter constantemente alto. E um jeito fácil de estabelecer isso é pegar 2 vezes o seu peso em quilos, ou se você for obeso, pega 2 vezes a sua massa magra em quilos. E esse é o tanto de gramas de proteína que você tem que consumir por dia. E, aliás, é bom considerar essa a quantidade mínima, porque como a gente vai estar com as calorias baixas, a proteína tem que ser alta para os músculos não serem consumidos, né? E para o nosso corpo consumir gordura. Passo 3. Crie seu assistente de inteligência artificial. Eu gosto de usar o Gemini do Google porque ele não limita o uso, de graça, e os cálculos que eu estou tendo nele estão sendo relativamente precisos. Então eu vou deixar também esse prompt na descrição. Já são 2 prompts que você pode só copiar e colar. Você colocar os seus dados específicos e você vai ter esse assistente para você colocar tudo que você consome e ele vai te retornar a sua conta de quantas calorias você ainda tem na semana, a sua média do dia, quanto você consumiu no dia e as proteínas. Passo 4, registre absolutamente tudo que você consome, informando para ou peça para ela estimar, ou tire uma foto e manda para a IA, mas crie esse hábito de logar tudo que você consome na IA para ela fazer os cálculos, para que esse feedback constante é uma parte essencial do sistema. E uma dica para facilitar a perda de peso, isso é algo já que é sabido faz um tempo, é você tentar comer sempre as mesmas coisas, ou pelo menos em dia de semana, manter sempre a mesma refeição, porque facilita o planejamento, facilita os... Inclusive você pode salvar as refeições que você mais faz, como por exemplo, refeição 1. Já deixa isso na IA, que ela já sabe quantas calorias e proteínas vai ter. Eu vou deixar também esse prompt para você na descrição, se você quiser. E o último passo é acompanhar e ajustar. Então, se pese, se meça, acompanha como você está no espelho. De preferência, escolha 2 opções. Não confia só na balança, ou só na fita métrica, ou só no espelho. Tenha 2. E aí você consegue ajustar o que for necessário. Seja na sua dieta, seja no tanto de calorias que você precisa por semana, tanto de proteína. E eu acho que é legal dar pelo menos 2 semanas para o seu corpo reagir. Se bem que na minha experiência, na primeira semana, eu já perdi quase 1 quilo fazendo isso. Mas assim, eu já sabia mais ou menos quantas calorias eu precisava para perder peso. Se você nunca fez isso na vida, talvez demore 2 semanas para você dar uma ajustada. Mas depois de um tempo, você vai conseguir saber bem as calorias do que você está comendo, como você vai ajustar. E você vai saber também, às vezes a IA ela faz uns cálculos meio estranhos, é bom ficar de olho, mas depois de pouco tempo você já percebe se ela faz alguma coisa muito absurda ali. Em geral, os cálculos ou são precisos ou são completamente malucos, então é fácil de detectar, mas é bom ficar... Enfim, concluindo, não dá para progredir no seu físico sem ter um plano, sem ter um sistema. Se fosse fácil, qualquer Zé era rasgado e não ia existir nenhum médico, personal ou nutricionista fora de... E esse é o jeito mais fácil que eu encontrei de se manter consistente. Como eu falei, eu estou fazendo isso há 5 semanas, sem sofrimento, tendo uma vida social, comendo as coisas que eu gosto e perdendo peso constante. Então, esse jeito é sensacional.
E como uma dica final para manter essa consistência, tem algumas dicas que facilitam você economizar as calorias nos dias que você quer economizar para você poder gastar mais depois quando você quiser uma recompensa. Que é o básico: comer bastante vegetal e proteína mais, treinar, dormir. Você pode tomar whey para substituir lanche, porque tem bastante proteína e pouca caloria. Evitar proteína líquida, evitar calorias líquidas, porque isso é um negócio escondido que muita gente se ferra. Inclusive, bebidas diet não é muito bom tomar, é melhor ficar com coisas tipo café, chá, água, coisas assim. Mas tenha noção que líquido também tem caloria. E sendo estratégico desse jeito, dá para ir acumulando calorias para depois você gastar com o que você quer. E se você já teve um orçamento para qualquer coisa na sua vida, você sabe a satisfação que é encontrar jeitos de economizar de um lado para você poder gastar sem culpa no outro. E aqui é a mesma coisa. Em vez de sacrifício, para mim esse sistema ele prioriza estratégia, ciência para fazer escolhas prazerosas. E usar tecnologia e psicologia ao nosso favor não é estudado, não é colocado em prática o suficiente, mas tem um potencial enorme para fazer mudanças importantes nas nossas vidas. E eu quis postar isso aqui no domingo, justamente para dar tempo de você aplicar isso na próxima semana, se você. E me fala o que você achou do sistema e se você vai tentar. Se você gostou desse vídeo, eu recomendo que você assista esse que está aparecendo na sua tela também, porque tem a mesma vibe. E boa